E aí, turma, agora nós vamos começar a aula de Química. Começar de onde nós paramos, né? Nós vimos aí sobre o novo capítulo do livro e nós vamos dar continuidade a partir da página 41, né? Vou falar aqui referente às páginas 41 e 42 do livro, tá? Sobre íons e ligações químicas. Primeiro, gente, vamos relembrar sobre o átomo, né? Essa imagem que vocês estão vendo é um átomo, né? Onde tem aqui o núcleo e a eletrosfera, né? Tem essas duas regiões. No núcleo, nós vamos ter os prótons e nêutrons. Os prótons são as partículas positivas, né? E na eletrosfera, nós vamos ter as partículas chamadas de elétrons, que são as partículas negativas. Um átomo possui massa, simbolizada aqui pela letra A, que são os prótons e nêutrons. Então, a massa de um átomo é o que está aqui dentro, ó. São os prótons e os nêutrons. O Z representa o número de prótons e o N minúsculo representa o número de nêutrons. Agora aqui, ó, o número de prótons é o mesmo que o número de elétrons. Isso quando o átomo ele está neutro. Então aqui fora, onde temos os elétrons, tem o mesmo número dos prótons. Isso é quando um átomo está neutro, ok? E aí nós vamos começar a estudar os íons. Primeiramente, vamos saber o que são os íons, né? Os átomos não são sempre neutros. Não é todo átomo que é neutro, tá bom, pessoal? Que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Eles podem ganhar ou perder elétrons durante uma reação química. Isso aqui, ó, nessa região, eles podem perder ou ganhar elétrons em sua última camada. Então, olha, o íon é um átomo carregado eletricamente, né? A gente está falando realmente de eletricidade, de energia. Um átomo que perdeu elétron, cátion, ou ganhou elétrons durante uma reação química. Ou seja, quando temos um átomo que perdeu um elétron, né? Saiu um elétron do átomo, então ele tem mais partículas positivas, ele vai ter mais prótons. Então ele se torna um cátion, que é um íon positivo. Quando ele ganha um elétron, vem para ele um elétron, ele tem mais partículas negativas do que partículas positivas, o próton. Então ele se torna um ânion, né, que é um íon negativo. O cátion é um nome que se dá aos átomos que perderam elétrons e, por conta disso, fica com mais prótons. Ih, gente, deixa eu voltar aqui. Então, ele é um átomo carregado positivamente, porque ele tem mais prótons. Aqui nós temos exemplo de cátions e notem que quando são cátions tem esse mais aqui, tá vendo? Na mais 1, K mais 1, Mg mais 2. Isso aqui, quando se trata de cátions, vai estar representado pelo sinal de mais. Então, nós temos aí o sódio, potássio, magnésio, cálcio, zinco, alumínio, chumbo. São tudo exemplos de cátions. E os ânions, né? Quando um átomo está em uma reação química e ganha elétron, ele fica com mais carga negativa do que a carga positiva. Os ânions, por sua vez, são átomos que possuem carga negativa, pois recebem um ou mais elétrons, resultando num maior número de elétrons em relação ao número de prótons. Então, aqui nós temos exemplos de ânions, né, quando eles têm mais elétrons do que prótons. Então, aqui, ó, vejam que temos um sinalzinho de menos. Então, porque ele é um átomo carregado negativamente. Temos exemplo do cloro,
do bromo, do flúor, do oxigênio, do enxofre e do nitrogênio. Isso aqui são tudo exemplos de ânions, tá bom? Aqui, olha, para ilustrar para vocês. Quando é um cátion, reparem que a letra E, gente, é de elétron. Pzinho, prótons. Então, aqui, ó. Esse átomo aqui tem mais prótons ou tem mais elétrons? Tem mais prótons, né? 5 moléculas de prótons e 3 de elétron. Então, isso aqui é um cátion, porque ele tá mais pro positivo, não é? Temos mais carga positiva. Então, ele é um cátion. Um ânion, vamos contar aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5 elétrons e 3 prótons. Então, temos mais carga negativa nesse átomo aqui. Por ele ter mais carga negativa, mais elétron, ele é considerado um ânion. Aqui nós temos um resuminho. Átomo neutro, número de prótons e elétrons com a mesma quantidade. O cátion é um átomo positivo com mais prótons do que elétrons. E ânion é um átomo negativo com mais elétrons do que prótons. E lembra da eletrosfera que eu sempre falei para vocês da camada onde ficam os elétrons? A gente vai estudar eles aqui um pouquinho, tá? De acordo com o modelo atômico de Rutherford-Bohr, que foi estudado logo no início, né? Os elétrons giram ao redor do núcleo atômico em diferentes camadas de energia. Existem 7 camadas eletrônicas designadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma suporta um número máximo de elétrons. Aqui, ó. Então, aqui nós temos níveis de energia, vai ter 7 camadas. Cada camada dessa tem um nomezinho, né? Que são esses aqui. São representados por essas letras. E cada camada suporta um número máximo de elétrons. Então, na primeira camada só pode ter 2. Na outra camada só pode ter 8. E assim por diante. Ai, fui demais aqui. Tá representado aqui, ó. Aqui é o núcleo de um átomo e as camadas da eletrosfera. Aqui tá sendo representada todas as camadas nesse desenho para vocês visualizarem. Nós também temos, gente, além daqueles níveis, nós temos os subníveis, tá? Aqui, ó, os elétrons se organizam e distribuem-se pelas camadas eletrônicas, estando um mais próximos do núcleo e outros mais distantes. Os elétrons encontram-se em níveis e subníveis de energia. Assim, cada um possui uma determinada quantidade de energia. A camada de valência é a última camada eletrônica. Sempre que vocês ouvirem camada de valência, é o quê? É a última camada de um átomo. Ou seja, a camada mais externa do átomo. Posteriormente, surgiram os subníveis de energia, representados pelas letras minúsculas S, P, D e F. Cada subnível suporta um número máximo de elétrons. Então, nós vamos ter o subnível aqui, S, P, D e F. Aí no S vai suportar 2 elétrons, no P, 6, no D, 10 e no F, 14. Ok? E nós temos as ligações iônicas, já na página 42 para vocês, né? Que também ela pode ser chamada de eletrovalente ou heterovalente. Pode ter também esses dois nomezinhos. A ligação iônica é um dos tipos de ligações químicas que acontece com o objetivo de estabilizar dois átomos. Normalmente um metal e um ametal, que a gente já viu isso lá na tabela. E hidrogênio, ou um metal com hidrogênio. Um metal costuma doar elétrons para um metal. Cátions e ânions se atraem e podem se ligar formando agregados. Então, gente, ligações iônicas é ligações entre íons. Nós temos aqui um átomo de sódio
em um átomo de cloro. O que vai acontecer? Aqui, ó, esse sódio está doando um elétron para o cátion, para o cloro, quer dizer. Aqui, ó, reparem que a bolinha em vermelho está sendo indicada pela seta que vai passar para o outro átomo. Aí, no final, fica assim, ó. O sódio, sem esse elétron, né, não tem aqui, e o cátion ganhou mais um elétron. E assim vai se formando ligações, ó. Aqui os átomos, um ligado no outro. O lilás é o sódio e o cloro é o verde. Assim se forma uma ligação iônica. Aqui nós temos o exemplo, né, de um cátion com cloro, de um cátion com um ânion, representados pelos sinais de mais e de menos, e vai formar assim, ó, NaCl, um composto iônico. Isso são as ligações iônicas, tá bom, pessoal? Então, acabou. Sai a aula. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá bom? Bons estudos, gente!